Muito bem, estamos aqui para mais uma reunião do projeto Filme Transcendental, essa segunda reunião sobre o Ozu. Estou aqui com o Marçal, estou com a Natália, estou com o Pedro. Nessa noite fria de outono, para falar de um filme chamado Dia de Outono e de um outro filme que tem Autumn no título em inglês, né? A Rotina Tem Seu Encanto. A gente vai discutir os dois filmes, a gente vai discutir também um pouco das ideias, que a gente já abriu um debate na reunião anterior sobre as ideias do Paul Schrader. Acho que teve pontos muito interessantes levantados por todos nós, assim, na reunião anterior. O Pedro trouxe algumas coisas interessantes mais para o final da reunião, até a gente quase nem conseguiu debater direito. Pontos interessantes, o Marçal e o Pedro autodestrutivos, né? Crítica às ideias Vou começar com uma brincadeirinha, né, gente? Natália também, Natália trouxe um ponto de vista de mais pessoal, assim, vamos dizer assim, de cineasta, de autor com o cinema do Ozu, achei muito massa, muito sensível. Bom, deixa eu dar um pitaquinho, deixa eu abrir falando umas coisas gerais, assim, sobre os filmes. Eu queria falar mais, nesse começo, sobre o filme do pai. São dois filmes de pais, né? Um filme é sobre uma mãe e uma filha, outro filme é sobre um pai. Qual que é qual mesmo, cara? Late Autumn e o outro é... É o da mãe e da filha. Em português, qual que é o Late Autumn? Dia de Outono. Dia de Outono, e o outro é alguma coisa... Autumn Afternoon, e em português A Rotina Tem Seu Encanto. Rotina Tem Seu Encanto, tá. Esse é o do pai. Os nomes confundem filha. E os temas também, né? Pois é. Um tem outono em português, outro tem outono em inglês. Coluna A, coluna B. Vou começar só com uma provocação. Coluna B, Uma provocação, porque é engraçado, cara, que depois você lendo assim, a história dele, ele viveu com a mãe, né, até o fim da vida, não sei o quê, né? E os filmes dele sempre tem no sentido freudiano, assim, uma realização de desejo, parece que as protagonistas ou os protagonistas se casam e largam. É muito escroto fazer esse tipo de coisa, mas puta que pariu, cara, é muito repetitivo, assim, sabe? Todas as historinhas, assim, engraçado de notar só, assim. Eu acho que pelo menos 3 dos 4 filmes que a gente assistiu, os 4 principais desse capítulo, 3 envolvem o casamento da filha mais moça, não é? O que a gente assistiu para a segunda reunião, que não é o Tokyo Story, e esses dois de agora. Eu acho que tem uma diferença, já que o Pedro levantou esse ponto, tem uma diferença. Eu vou tentar me explicar, porque eu acho que tipo, esses dois filmes, principalmente A Rotina Tem Seu Encanto, ele tem coisas que me escapam, assim. Eu acho um filme muito grandioso. Foi o primeiro filme de Ozu que eu assisti, é o último filme dele. Esse é o da mãe e filha? Do pai e da filha. Do pai? Tá. E os dois filmes da reunião anterior, que eram 2 filmes dos anos 50, do Ozu, eles têm a relação de pais e filhos. Esse filme também tem. Mas o filme anterior, ele trazia uma família como uma unidade um pouco maior, a falta de um termo mais belo. Ambos os filmes tinham tipo uma família com pai e filho, com pai e mãe, com esposa. No Toy Story, a esposa morria no final, a mãe morria no terceiro ato do filme. E os dois filmes que a gente tem agora, eles começam sem a mulher, no filme do pai, e sem o marido, o homem, no filme da mãe. Os dois já morreram. Inclusive, o filme da mãe começa com uma cena de uma reunião dos amigos com a personagem principal, que é a mãe, e a outra personagem principal, que é a filha, uma reunião uma espécie de velório, assim, depois de 7 anos, uma comemoração, uma rememoração desse cara que já morreu. Os dois filmes tratam desses personagens que já são viúvos, que começam o filme numa espécie de solidão, mas embora os dois ainda tenham, tanto a mãe quanto o pai,
tem a filha para Liz acompanhar e terminam sem ela, os 2 filmes. Embora, tipo assim, falando bem por cima, não vou nem entrar em conceitos e tal, mas tipo coisas que eu anotei aqui que eu tô lembrando agora para falar dos filmes. Os 2 filmes, eles são coloridos, não é? E principalmente o filme da mãe, ele tem uma coisa muito forte com a noite, muito forte com a noite. O começo do filme mesmo é uma cena de velório, ela é meio noturna, se não estou enganado, e depois parece que o Ozu vai filmando aquelas coldas dele que o Paul Schrader fala, e tem um reflexo meio fantasmagórico nas paredes. Me parece que esse pai que está ali, esse fantasma da viuvez, vamos chamar assim, que é muito forte nesse filme, e é muito forte no filme do pai também. Tipo, só para explicar, se não me engano, eles estão num lugar que não é a casa de ninguém, no filme da mãe, o Dia de Outono, eles estão comemorando comemorando não, né? Não se comemora um aniversário de 7 anos de morte. Mas eles estão relembrando esse cara, esse amigo e esposo. E depois, os planos finais dessa sequência são noturnos, e tem um reflexo de água, assim, na parede, que eu acho muito fantasmagórico. Muito fantasmagórico. É uma coisa de perda, me lembra uma coisa de algo que tá ali, mas não tá mais. De uma transição ainda, algo que ficou para trás. Isso me vem muito forte nos planos finais do filme do pai, A Rotina Tem Seu Encanto. O que é aquele final, gente? É mais do que solidão, assim. É mais do que, tipo, pronto, agora eu fiz o que eu tinha que fazer. Aquele pai, ele fez ele gosta da filha. Ele gosta da filha. Ele nota quando ela fica desapontada porque ela não pode casar com o cara que ela queria, imagina, o amigo do filho. Inclusive, essa cena é muito bonita. Tipo, não tem nada de paquera ali, mas é só tipo, os dois meio encostados, assim, esperando o trem, um olharzinho, a maneira como ele filma, o céu, aquele céu azul. Tipo, tem. E o pai vai atrás dessa menina depois. Fala, filha, pô, desculpa seu pai. Seu pai chegou atrasado. Eu não vou insistir se você não quiser conhecer o outro cara. Tipo, é só você falar com seu pai. Cara, tem uma coisa assim. São essas coisas que me escapam quando. Nos 2 filmes é tipo. Eu sinto uma coisa mais pra metade do final, quando pega pra capar ali, tipo, uma sucessão de eventos, assim, que eu não consigo definir de uma maneira melhor do que coisas que me escapam, assim, tipo. É a solidão desse. É mais do que isso. É reconhecer que, pô, agora chegou a velhice, quando a filha caçula vai embora, chegou, tipo, pô, agora vou viver minha vida de uma maneira que eu ainda não tinha vivido. E se tem um momento transcendental nesses 4 filmes, assim, se eu pudesse escolher um, eu escolheria, tipo, esse momento final, quando o pai chega bêbado, o filho vai dormir e ele começa a cantar aquela marchinha lá que ele cantou no bar, que ele visitou 3 vezes durante o filme, e termina com ele ali, com a casa. Eu acho o filme sensacional, tipo, grandioso mesmo. E, enfim, só para abrir aí também a discussão, não sei o que vocês acharam do filme, se a gente quiser trazer alguma coisa, se vocês quiserem trazer alguma coisa de volta do livro também, bora! Então, vou puxar aqui, então. Acho que muito bom que os apontamentos que você trouxe, Nando. Eu acho que esses 2 filmes, eles têm umas diferenças, assim, que eu acho bem curiosas, assim, sabe? Entre os 2 e também com os outros 2 que a gente assistiu semana passada, assim. Tentar elencar, assim. A primeira delas é que
é muito ligado aos homens tentando resolver a vida das mulheres, assim, né? No filme da mãe, eles criam uma confusão em que elas, inclusive, existe um rompimento de confiança entre elas a partir dessa confusão criada por eles, num lugar super egóico, porque, na verdade, eles não queriam que ninguém casasse com a mãe, porque os que são casados, né, por sentirem desejo por ela, então eles nem levaram adiante a proposta de casamento do amigo, assim. E no outro também, é sempre uma conversa entre homens, decidindo o futuro dessas jovens mulheres, enquanto o que parece ser o certo, e que é uma frase que eles também falam sobre é a vida, né? Então, e é o fato no Late Alton, o fato da mulher ser uma viúva coloca ela num ponto de fragilidade, como se ela não pudesse resolver o casamento, né, da própria filha, então ela, de fato, precisa de uma ajuda. Mas o que eu achei interessante foi você falar do começo e do fim do Late Alton ser uma noturna, assim, né, ser à noite, porque a gente não tem como saber como seriam esses títulos no original, assim, japonês, né? A gente está dependendo de uma tradução para o inglês que vem para o português. Mas, por exemplo, a rotina tem seu encanto, é uma coisa que não faz nenhum sentido para esse segundo filme, assim. Mas nos títulos em inglês, o Late Autumn, inverno é considerado tempo de colheita, né? É o tempo de colheita. Outono é o tempo de colheita. E aí, quando a gente pensa no filme ali da mãe, a mãe a viúva, né? O Late Autumn, eu sinto que tem os dois trabalham com ser tarde demais, né? Afternoon, late, da coisa que está atrasada, assim, né? Que tá tarde demais, está passando do que seria o curso natural da vida, né? Dos filhos saírem de casa e tudo mais. Mas eu sinto que no filme da mãe, o Late, assim, é quase um ponto, assim... Engraçado que assistindo o filme, eu sozinho, assim, eu não tive essa sensação, assim, do tipo, um caminho sem volta. Mas quando eu assisti o do pai, me parece que o da mãe parecia que era um caminho sem volta muito profundo, assim. Até porque ela recebeu uma proposta de casamento, sabe? Em que ela diz não, assim. E ela é muito forte o momento que ela fala que ela não consegue recomeçar de novo. Porque não é como se ela não pudesse, é algo que ela não consegue, sabe? É algo em outro campo, assim. E o pai, por outro lado, só que você falou do final dos dois filmes, ele vai lá para o bar de novo, e tudo bem, tem a questão mas a mulher que trabalha no bar lembra, ele falou que lembra a esposa falecida dele, né? Para os filhos, assim. Então, eu fico me pensando, assim, são filmes muito... As próprias... Tem umas coisas que eu achei muito interessante dos dois filmes que a gente assistiu, as mulheres são muito mais rebeldes nesse, assim, dentro dessa estrutura, assim, tipo, vai cozinhar você. Nos outros filmes, os caras chegavam, tiravam a roupa, deixavam no chão, tem uma cena, a mulher saindo recolhendo as roupas, assim, né, colocando os cabides. Nesse aqui eles já colocam a própria roupa no cabide. O cara, tem um que aparece o cara na cozinha, de avental, assim, parece uma coisa impossível 10 anos atrás, assim, 8 anos atrás, no outro filme, assim. Mas eu também fico pensando quanto o casamento, pelo jeito e pela essa continuidade desses filmes, nessa insistência temática aí que o Pedro trouxe, né? Da própria vida do Ozu, mas também enquanto sociedade, sabe? Por mais que a gente nega, a sociedade é meio fundada em certos ritos de passagem, ritos sociais, que até quando a gente não faz eles, a gente está falando deles, né? Porque a negação é a afirmação desse rito, assim, né? Você trabalha em contraste, oposição, assim. Então, só para abrir aí, a gente continuar conversando. Então, deixa eu só falar, tipo, porque a Natália chamou um negócio que eu me lembrei. Deixa eu baixar minha mão aqui. Que você falou do título, e eu fui pesquisar isso aí.
Eu fui pesquisar. Eu olhei aqui também o título. O do Late Autumn, eu não sei qual que é o original. É uma palavra só. Eu sei que é uma palavra só, mas eu não sei o que ela significa. O do pai, o Autumn Afternoon, é muito massa, cara. É tipo the taste of um tipo de peixe que tem um gosto amargo e que ele só dá no, tipo, você pega mais ele no outono. Pira, né? Será que é o peixe que aquele cara come? Pô, pode ser? Deve ser. Aquele que é o amigo deles, É um que ele chega aguilhão. beber em casa. É uma sanma. Que sanma, provavelmente é esse peixe. Para pensar dentro da estrutura da história, né? Que ele nunca tinha comido aquele peixe. E tal. É uma figura muito central no filme, assim, emblemático. O outro é A Calm Autumn Day. Akibiori. A Calm Autumn Day. Tipo, mais normal, assim. Sem a rotina, tem seus encantos. Tipo, sessão da tarde vendo Ozu, assim. Os caras brasileiros parece que já pensam assim, né? Mas só complementando ali o que a Natália tinha falado, que eu acho engraçado, assim, que voltando ao que eu tinha trazido, assim, na sessão passada, tem uma marca da pessoalidade do autor, sabe? São conflitos familiares, assim, que, tipo, você pode tratar de uma forma extremamente pesada, só que nos filmes do Ozu tem essa marca de uma leveza, assim, de uma coisa que ele coloca ali no texto, o Schrader traz umas citações dele, que ele tenta retratar uma coisa sem dramaticidade e tal, né? Então, tipo, traz esses conflitos, assim, sobre, né, o que a gente poderia chamar de machismo, mas não sei se no filme até se encaixa isso, assim, porque não aparece como um conflito a ponto de, sabe? Parece que fica numa coisa assim, um conflito, mas uma coisa, eu acho que aí sim entra bem essa coisa da cultura zen, assim. É um conflito que é um conflito, assim, mas não chega a ser, sabe, tematizável como algo que precisa ser, como se tiver um clash, assim, tem que ter uma luta, assim, para se resolver e tal, sabe? É um negócio que faz parte, assim, né? Talvez aí a coisa da rotina, assim, sei lá. Eu acho que é muito dessas coisas ele retrata dentro disso, assim, como se tudo fizesse parte, assim, né? E aí, tipo, essa coisa lá aqueles termos lá em japonês que eu esqueci o nome, mas é como se fosse um mar, assim, os filmes são sempre assim, na estrutura. Aí, no meio do filme, vai uma onda que se diferencia do mar, aí no final do filme volta a ser o mar, assim, né? Tipo, aquela coisa da montanha lá, que geralmente no final do filme ele representa isso com alguns takes, assim, né? Ou de um lugar vazio, ou de uma coisa natural, assim, né? Mas traz essa coisa, que aí é curioso, assim, que o Schrader coloca como que ele vai trabalhar como que seria a forma transcendental, né? Que seria a condição de possibilidade, como se fosse um suporte, né? A forma seria o suporte, digamos assim, do qual indivíduos diferentes poderiam participar disso que ele chama de transcendência, né? Mas não de uma forma emocional. Aí entra essa questão da falta de dramaticidade, né, do autor, que eu achei curioso, assim, né? Porque é aquilo, né? Depois aquele pai lá, o patriarca, ele fica sozinho e tal, né? Aí ele fala, sozinho, né? Agora então tá sozinho, não sei o quê, né? Aí tem o choro e tal, né? Mas são coisas bem estranhas, assim, né? Não é uma coisa, não tem uma explosão, assim, um negócio assim, é uma coisa meio zen mesmo, assim, né? É estranho de ver, assim, como um ocidental, assim, né? É uma coisa que gera uma coisa estranha, assim, que ele vai falar que seriam as ações decisivas, eu acho que ele chama, né? Seria o que resolveria o momento da disrupção ali, onde aparece uma certa cisão entre homem e natureza, ambiente e tal, que aí, em vez de ele diria que aquilo não é uma coisa emocional, mas seria uma, digamos assim, dessa compaixão transcendental ali que ele coloca ali, né, como se fosse
momentos ali do choro do patriarca. Enfim. Marcelo quer falar? Eu posso falar, Marcelo? Não, pode falar. Absurdo. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, achei bem curiosa, assim, na forma dramatúrgica mesmo desses dois filmes, porque, assim, são filmes que existe muita interferência dos personagens em volta nas decisões dos outros personagens, sabe? Isso foi algo que eu achei bem marcante, assim, porque, por exemplo, no Toy Story é muito relacional, assim, né? Os pais vão, daí os filhos não querem receber, daí aquela relação interna ali da família, assim. O outro filme é da irmã mais nova que todo mundo quer que case, mas a decisão é muito dela. E nesses dois, assim, existe uma interferência muito forte da sociedade nas decisões das pessoas, assim, em como elas tomam as suas decisões também. Isso foi algo que eu achei muito marcante. E achei muito marcante, por exemplo, todos os personagens em volta. No filme com a mãe, tem uma coisa assim... A mãe aparece muito pouco perto de como aparecem os três amigos, né? O filme também começa com esses três amigos. E tem um personagem lá que ele é muito cínico, né? Aquele ator, assim, ele vai te dar uma certa raiva nele quando ele tá na tela, até do tamanho do cinismo e inveja que ele sente. E tem uma coisa de como... Me parece que são filmes falando sobre... Eu concordo, aí sim, com uma coisa que o Pedro falou, assim, que me parece que a palavra machismo realmente não cabe, mas ele tá meio falando dessas forças opostas enquanto sociedade do masculino, assim, sabe? Porque tem uma coisa meio masculina, assim, na amizade daqueles três homens. Eu achei os filmes muito mais cínicos, os personagens são muito mais cínicos. O que são as esposas jogando na cara dos maridos que eles gostam da viúva, sabe? E que eles queriam ter casado com a viúva. Ou como eles mesmo tratam o próprio amigo lá, o professor. No outro Ele chama filme, de irônico, né? O Schrader coloca como irônico. Você falou como eu acho que o filme tem ironia o tempo todo, inclusive, mas eu acho os personagens meio cínicos, assim, nas suas relações. E é muito curioso que é só a partir da interferência da garota sendo cínica com os homens do mesmo jeito que eles foram com a mãe e filha, sabe? E a mãe tendo que contornar tudo aquilo, sabendo que a filha quer casar. Existe um peso muito maior do casamento na filha da viúva do que no outro, porque o outro ainda tem um filho que mora junto, ele ainda tem um filho que é casado, existe mas ao mesmo tempo existe um espelhamento, né? Ele vai tomando a decisão ao ver o amigo chegando com a filha, chegando em casa, que mora com a filha solteirona, que ficou para cuidar dele. O que as brincadeiras que esses homens fazem entre eles, assim, aquele que está casado com uma mulher mais jovem, daí que ele usa Viagra, né? Basicamente, para a época não devia ser Viagra, mas alguma outra coisa. E essa interferência, assim, no entorno, assim, é muito curiosa nesses filmes, assim. O próprio, por exemplo, a gente não via até então homens infantilizados, como é o filho do personagem lá, o que pede dinheiro emprestado e quer comprar o taco de beisebol, de golfe. Ele é muito infantilizado, assim, tipo, a mulher casou com ele, parece uma criança, assim, sabe? Tipo, os desejos. Achei tudo muito mais ácido mesmo, assim, no filme. Ele é menos... É engraçado que os outros filmes parece... Eu tive a impressão que me tocaram muito mais na personalidade, enquanto espectadora, de assunto, de um jeito de tratar a vida. É que os outros dois filmes, eles parecem que eles são ingênuos, mas eles não são, eles são muito profundos. E esse filme, a palavra ingenuidade, ela nem entra
e na pauta, sabe? Parece que os assuntos são outros agora. E a coisa do colorido pro preto e branco, eu achei... Me fez pensar se Toy Story seria um filme muito colorido, assim, porque eu achei as casas super coloridas, as tigelas vermelhas, as coisas, sabe? Achei interessante pensar nisso. E nesses dois filmes a gente não tem uma dicotomia entre o urbano e o rural, né? Assim, é tudo muito urbano, a classe média é uma classe média muito mais estabelecida. Por mais que o filho esteja lá precisando de dinheiro para comprar geladeira, assim, não passa uma sensação de pobreza, de escassez. Eles podem viajar numa tranquilidade, eles vão comer bastante fora. Tem algo mais estabelecido, parece, sabe, financeiramente, assim, nos filmes. Difícil ver filmes que as pessoas... o personagem lá falando da guerra, sabe? O que teria sido se a gente tivesse ganho. Lembrando que eles estavam do lado dos nazistas, né? Tipo... Não, mas justamente por isso, assim, sabe? Justamente por isso. É muito foda isso. Que eu achei muito forte, assim, ele fala isso. E o outro fala, eles que iam estar escutando música pop japonesa, a gente já está em Nova York. Aí o outro, nossa, que bom que isso não aconteceu. E, tipo, que coisa meio estranha, assim. Tem um livro do Philip K. Dick que mostraria isso para eles, assim, não seria legal. Assim, pelo menos da nossa perspectiva, né? Para eles, eu acho que seria. Não, mas eu achei interessante que o mais velho não concorda, né? Ele com o mais jovem, assim, mas esse comentário eu achei muito audacioso, assim, para época, sabe? Achei muito audacioso, assim. A gente não vai ver um filme alemão falando disso nessa época. Tá tratando de outras sabe dores. aquele estúdio de animação, o estúdio Ghibli, sabe? Faz uns desenhos bonitos pra caramba e tal. Tem o último filme que o cara fodão lá, o velhão foda, lançou, o Miyazaki. Lá, é o Vento, não sei o que, alguma coisa do Vento, The Wind Rises, não sei como que é em português, mas... e é sobre um cara que fazia aviões e tal, né? E é todo bonito o filme, não sei se vocês viram, assim, é super romântico, bonito pra caramba o filme, assim. Só que aí você pensa isso, né? Tipo, era o cara que tava fazendo os aviões pro eixo nazista, tá ligado? Matar a galera e tal. E deu maior rolo isso, assim, porque os americanos, tipo, endeusaram o estúdio Ghibli, né? Tipo, com Viagem de Chihiro, não sei o quê. E aí chegou nesse filme e o Miyazaki fez, tipo, uma homenagem para os caras engenheiros da Segunda Guerra Mundial que era do lado nazista. Aí os americanos ficaram bugados, assim, tipo, caralho, a gente vai... Como que a gente vai fazer, né? A gente vai dar prêmio para esse filme? Acho que nem deram prêmio, assim, tipo, não sei se deram ou não, mas teve algum conflito desse, você falou disso, eu lembrei disso também, assim. Mas é engraçado esse viés cultural, assim, né? Tipo, o japonesinho puto, né? Porra, a gente tinha que ter ganhado, não sei o que, tipo, caralho. Me parece aquele momento que tá tratando de muitas falências, assim, né? Porque nos outros filmes, perdi um filho, a guerra foi difícil, sobre os filhos que foram perdidos, sobre um outro lugar do trauma da guerra. E nesse foi num lugar do nacionalismo, assim, tipo... enfim, achei bem... E é o bar que ele vê ver esse fantasma da esposa, da mulher jovem. Que curioso, assim. Não tá com a mão levantada aí? Não, eu tava, mas acho que eu ia entrar num negócio muito comprido e você não falou ainda. Quero te ouvir, Marcelo. Depois eu falo. Não, só puxando do gancho que a Nath trouxe aí, que é esse personagem da guerra tem uma coisa que é a favor do Ozu, que ele apresenta ele como um cara bem escroto, né? Ele trata mal o velhinho do bar, que é o senhor lá, que eles estão reverenciando, e o cara tá na merda, a comida aqui é ruim. Tipo, a gente vê que aquele personagem, desde o princípio, ele é enfim, um mini inimigo do filme, assim, para pontuar. Então, acho que o Ozu, ele consegue, pelo menos, assim,
se defender bem, assim. Mas, não, o cara é um cara bizarro e existe esse ressentimento da guerra, né? E aí... E tem uma questão, assim, também, desse ponto da guerra, que eu acho que, cara, essa é uma situação, assim, que nós, brasileiros, vamos ter sempre muita dificuldade para entender. Esses países que têm a guerra como uma constante, assim, tipo Japão, Estados Unidos, e aí sempre tem aquele personagem que voltou da guerra. Europa, então, né, nem se fala, né? Tipo, você tá vendo um filme lá que é uma comédia romântica e, sei lá, tem um personagem que faz uma piada, aí você fala, meu, é muito profundo isso. E para o Japão, que foi derrotado, né, foi humilhado e apoiou o nazismo, e os caras têm essa, assim, para eles a derrota, enfim, tem um peso assim bizarro, né? E aí a guerra, enfim, ela paira num, num campo assim que é até difícil assimilar, né? Assim, sei lá, os japoneses com certeza compreendem as sutilezas dos sentimentos, né? De ter perdido essa guerra e do que foi essa guerra. Enfim, mas esse personagem... Mas, pelo outro lado, é legal, né? Que ele dá voz. Que ele dá voz para aquele tipo de cara, naquela situação, e o cara, que é o senhor ali, que é do bem, né? Do bem, ele não resmunga nada, né? Ele só faz essas brincadeiras, essas ironias, tipo, ainda bem que a gente não ganhou, na real, né? Ele solta umas, mas, meu, o que é aquela dancinha? Tique na... E ficam uns 2 minutos aquilo. E a bartender lá, e eles bêbados ali, com um momento de embriaguez coletivo, de ressentimento, muito interessante, assim. Só puxando, assim, desse comentário da guerra, dessa cena, que realmente é um ponto muito forte ali do filme, que chama atenção, assim, né? A cena em si, né? Essa coisa lúdica, né? Tipo, para onde ela vai, os comentários, essa dança. Enfim. Não, porque só complementando até então, o filme lidava a guerra como perda e não como ressentimento, os filmes que a gente assistiu, pelo menos. E aí esse achei muito bom, assim, uau. E é um personagem engraçado, né? Ele é muito escroto, mas ele é engraçado. Esse cara que fica fazendo esses comentários ali, porque até às vezes o senhor responde e ele fica, será? É engraçado, assim, que ele não é nem... Ele não tem nem convicção do que ele está falando, assim, né? Ele só tem esse ressentimento, uma coisa bizarra, assim. E... Enfim, ele trata mal o outro senhor também. Mas tem um ponto que acho que até o Pedro trouxe bastante isso na reunião passada, e que é a grande diferença que eu senti dos dois filmes, para esses dois filmes, a cor, né? A entrada da cor, ela tem até um exercício não sei qual diretor que fez aquilo, do Psicose, né? Acho que é o Gus Van Sant, que filmou Psicose plano por plano com cor. Que ele queria fazer esse exercício para dizer, enfim, fazer comentários sobre o estilo no cinema, sobre a cor, sobre, enfim. E é curioso porque nessa dualidade do Ozu, o filme ele tem uma composição muito bonita, as cenas tem composições muito bonitas, muito harmônicas. Não é um filme de... É estranho falar isso porque não faz muito sentido, tipo, de pouca cor. Tipo, não existe isso. Mas, assim, é um filme que tem cores primárias, assim, muito forte. Só que, ao mesmo tempo, aí, meu sentimento com as cores do filme. O pessimismo chama muita atenção nos filmes com cor. Eu achei que nos outros filmes preto e branco do Ozu havia uma certa resignação, talvez, naquelas situações familiares, nessa coisa zen que a gente discutiu muito. Aqui eu achei que até pesou muito a mão, assim, sabe? Eu achei que ele pesou mesmo, assim, sabe? Do próprio cinema dele, assim.
enfim, de reverberar demais os comentários, sabe? No outro é tão difícil você encontrar os comentários, né? Ele tá muito precavido de comentar sobre aquelas pessoas. E nesse eu senti muito forte o comentário, sabe? O comentário do diretor sobre o Ocidente, sobre a ocidentalização, a cor enquanto colonização japonesa é um comentário assim muito gritante. Como ele filma, sei lá, as questões assim, tem até uma parte que ele filma no filme do A Rotina Tem Seu Encanto, que ele filma um globo assim, daí fica girando, assim como se fosse uma propaganda. Ele filma bastante o nome de um bar, que já é um nome, tá em sei lá, Tóquio, Tori, alguma coisa. Ele filma as cervejas, toda hora cerveja. Tem até um símbolo de uma estrela vermelha na cerveja. Essas logos, você começa a filmar muita logo, as propagandas, essa coisa que a Natália trouxe do taco de golfe, né? Ele vai filmando os detalhes daquilo, daquelas cores. E aí, dá para ver que ele não sei, assim, pelo menos a minha impressão, que ele já não se conecta tanto, igual se conectava com o outro. No outro, eu acho que em cada personagem, em cada situação, havia uma conexão do Ozu, que já até falava isso, né, cara? Toda hora você fica dos dois lados. Tipo, por exemplo, no Tokyo Story. Uma hora você se vê na posição dos filhos e você se vê na posição dos pais. Você se vê na posição dos filhos, você se vê na posição dos pais. E nesse não. Nesse você vê a ridicularização dos filhos. Você vê como ele fica... ele já está muito ressentido. Não sei, pode ser que eu esteja exagerando até na minha percepção. Mas, cara, até o final desse do Rotina Tem Seu Encanto, né? Do pai bêbado. Ele vai decaindo, assim, enfim, do que se está se tornando mesmo, sabe? O Japão, os comentários que ele faz. E eu acho que tudo isso, por mais que esteja na forma do filme, quer dizer, além de estar na forma do filme, está mais forte na cor. Eu acho que a cor foi o elemento que mais trouxe esses comentários do Ozu, assim. Talvez tenha escapado dele, esses comentários. Não sei se foi intencional, sabe? Acho até que não. Mas soou muito forte, assim. O pessimismo, talvez, se eu pudesse resumir o que me passou, assim. O que você falou meio que parece que quebra essa noção de que seria um cinema transcendental, então, esses dois filmes. Sim, eu senti um pouco. Nos outros foi muito mais forte, assim. Nesses dois, eu achei o filme mais... exatamente o que você está falando. Mas Aonde estaria o sagrado nesses dois filmes? Pois é, eu tive mais dificuldade, assim, de pelo menos me conectar com isso, assim, sabe? Isso que você falou do pessimismo, eu fiquei pensando, eu tinha uma palavra, mas de ser muito fatalista, assim, sabe? Por exemplo, porque ele vê o amigo dele lá com a filha solteirona, aquele é o destino dele se ele não deixar a filha dele casar. A mulher é viúva, vai ser viúva para sempre, sabe? Porque ela, aquela cena dela terminando sozinha lá é muito forte, assim. Por isso que a loja eu não vejo assim, esse transcendental no Ozu, assim. Com esses dois ficou só mais... É muita forçação, cara. Depois, ainda com os filmes do cara do lado, não sei se é alemão lá, o Dreyer, né? Nossa, cara, é muito contrastante, você vai ver, é muito contrastante. Bom, deixa eu falar aqui, deixa eu baixar minha mão. Discordo de todos vocês. Acho, se há uma coisa que é sagrada nesses 4 filmes, é esse pai. Se esse pai não é sagrado, tipo, Jesus não é. Tipo assim, falei. Eu sinto os comentários que tanto o Marçal quanto a Natália pontuaram em relação a ambos os filmes. Eu acho que é mais forte no filme da mãe. Eu acho que tem um comentário muito forte. Ele quase leva... Tem uma hora que ele quase leva o filme para uma comédia, né?
Esses homens só fazem atrapalhada. Tipo assim, aquele cara do Oclinhos, ele faz o mesmo personagem nos 2 filmes. Nos 2 filmes ele é um escroto. Nos 2 filmes eu não gostaria que ele fosse o meu pai. Eu não gostaria que ele fosse meu parente. Enquanto eu acho que o personagem que é o pai no filme do A Rotina Tem Seu Encanto, ele procura fazer o certo diante das circunstâncias. Eu enxergo essa força da cor que o Marcel comentou. É óbvio que, tipo, o comentário que ele faz acerca da guerra, eu acho sensacional, porque a gente nunca vê. Primeiro por isso. O que resta pra gente quando a gente é derrotado? Dançar bêbado. Dançar a derrota bêbado. E transcende patriotismo, transcende, tipo, qualquer noção política. A gente tem que dançar bêbado aqui, porque a gente perdeu a guerra e eu encontrei um cara que era meu comandado de navio, enquanto eu estava acompanhando o meu antigo professor caindo de bêbado no bar dele. Eu fui entregar um dinheiro que eu juntei com meus amigos, enfim. Mas eu ia comentar... como é que eu defendo? Eu não sei se eu vou conseguir defender isso de uma maneira objetiva, mas eu vou tentar falar de sensações. Eu sinto... E nem era isso que eu ia falar quando eu levantei a mão. Eu sinto uma espécie de... Isso é muito louco. Sabe quando tem um navio, assim, e, tipo, o Titanic. O Titanic, ele tá cheio de água, assim, ali embaixo. Aí tem uma hora que se abre as comportas e essa água vai se esvaindo. E o que fica depois que essa água vai embora, desse navio que estava meio mergulhado ali, submerso no oceano, é tipo... É nada, assim, é ar, é a caldeira, é o corredor do navio, é a maquinária que está ali. E eu sinto isso quando o filme do pai vai indo para o final. Eu sinto isso. Eu sinto um esvaziamento. Eu não consigo dizer de uma maneira tipo, objetiva isso, mas é uma sensação que me vem muito forte. Muito forte. De... Quando tá ele e o filho mais velho, eu acho muito engraçado o comentário que ele faz de casamento ali, e parece que ele vai meter o pau, tipo, na relação do filho mais velho com a esposa, mas depois a mulher fala, cara, compra esse taco de golfe aqui, mas eu vou comprar uma bolsa para mim, e vai ser caro, e eu vou comprar. Você quer ser infantil? Eu vou comprar também. Eu vou comprar também, entendeu? Tipo, fica com seus tacos de golfe aqui. Ele tá falando com esse filho e eles chamam a menina que eles querem casar e eles falam, pô, não deu certo. E a gente até então não tinha percebido que ela poderia gostar do cara, do Miura. E ela fala só isso aqui. Rapaz, eu acho isso um soco. Um soco. E depois parece que tudo vai se esvaindo. O ar escapa, eles conseguem casar a menina. O pai deseja uma coisa para ela quando ela já está toda aposta lá com a maquiagem de tradicional de casamento japonês. Ele fala be happy. O pai deseja que você be happy. Aí ele volta para casa e tá o filho mais velho lá e tá a esposa dele. Fala, pô, você pode me chamar quando você quiser. Ele volta pro bar. Eu acho uma coisa sensacional aquele bar. Sensacional. É tipo você... Sabe quando você assiste um filme assim, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis? Vou dar um exemplo bem escroto, assim, ó, você não pode ir para Mordor. Mordor é a terra do Senhor do Escuro. Tipo, a gente já tem a informação de antemão. E nesse filme a gente descobre Mordor com o personagem, que é tipo um lugar importante, um lugar bonito, um lugar importante para a narrativa, que é o bar. E ele volta lá 3 vezes. Isso é muito... A gente viu nasceu uma amizade, assim, durante o filme. Aí vai a filha já casou, aí tem aquele filho mais novo lá que é como se não tivesse ali, né? Porque o cara tá cagando e andando pro pai, né? Tipo assim, ele tá sozinho ali.
E ele começa a filmar aquelas coldas que o Paul Schrader fala, e aqui é uma casa fantasma, gente. É mais do que a solidão desse pai que, tipo, ele... Lógico, tipo, a menina tomava conta deles ali, tomava conta dos dois. Ela fala, vocês dois são dois desastrados. Quem vão ser de vocês se eu for embora? E é isso, mas é mais. É a velhice, mas é mais. É esse cara bêbado, mas é mais. Nos 2 filmes anteriores que a gente viu, num tinha uma foto de família que estava todo mundo junto, no outro tinha um jantar que estava toda a família junto. Aqui não tem nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A gente vê a família fragmentada. Tem os 2 pilares. Tá a mãe aqui, tá o pai ali, aí a mãe vai visitar o filho, aí a filha, né, no caso, que mora com ela. Aí o pai vai visitar o filho que mora no outro lugar e não sei o quê. Mas não tem mais aquele momento de que tá todo mundo junto ali para tirar fotinha, como tinha no Também Fomos Felizes. Aqui a gente tem um pilar, 2 pilares só. Me parece um tipo de comentário também. Talvez 10 anos depois o Ozu tenha pensado em algumas coisas. Mas eu sinto muito forte esse sentimento de... Cara, ele filmou uma pena flutuando. Tipo, ele filmou uma pena flutuando. Principalmente no filme do pai. Principalmente no filme do pai. Uma coisa normal se encadeia a outra. Você tá assistindo o filme, aí do nada tem uma decepção, que eu não vou chamar de decepção amorosa, que é quando a filha, tipo, recebe a notícia de que o pai chegou tarde demais. Parece que tudo nesse filme é, tipo, tarde demais, assim, tarde demais, tarde demais. Enfim, eu sou apaixonado por esse filme. Eu fiquei apaixonado por esse filme, tipo, de uma maneira muito forte. Muito forte. É que, assim, tem uma coisa que você falou, duas, na verdade. Vou começar pela... Que é algo, assim, que... A impressão que dá é que os pais, nos 2 filmes, são os que estão lidando com essas questões mais existenciais mesmo, assim, sabe? Porque a saída dos filhos deles é quase uma nova viuvez, né? O jeito que a mãe se refere a toda hora, essa é a última vez que a gente vai viajar, a gente não vai mais poder fazer coisas assim. Por isso que eu estava usando aquela hora a palavra meio fatalista, assim, sabe? Tem uma coisa assim, é isso, casou, acabou, sabe? Parece que nunca mais vai ver a filha. Mas é o entendimento de que as coisas não vão ser mais como são, né? E aí que as coisas vão mudar profundamente, que vai seguir outro percurso, e é um percurso que é muito dolorido, assim mesmo, para os pais. No filme da mãe, a filha tem uma certa mais resistência a isso, assim, né? Mas ao mesmo tempo é ela que procura encontrar o cara, depois por conta própria, né? Ao contrário da outra. Mas tem um vazio, assim mesmo, dos pais. Agora, só uma coisa que eu não concordei que você falou é se fosse, não esperava que a filha gostasse do amigo. Pô, aquela cena dela na estação de trem, que ele tá falando mal do irmão dela, que o irmão é submisso, ela fala que ela não quer um homem submisso olhando pra ele, assim, pô, maior cantada não há, né? Ele que não pescou aquele cara lá, porque ela mandou uma mais direta impossível, é verdade, assim. É verdade. Aquela olhadinha que ela dá pra ele. Eu não gosto de homem submisso, não quero ver. E o que é curioso, né? Ele podia ter falado várias coisas sobre a situação, mas ele usou submisso, assim, e é bem forte isso. E é também a piada com um amigo que está casado com uma mulher mais jovem, que ele foi domado, que agora ele está submisso, né? Ele, tipo, sai mais cedo do jantar. Então... Então, só um comentário também que esse personagem, principalmente no filme da Rotina Atenção e Encanto, do pai, que é o mesmo pai do Tokyo Story, né? Não é? Eu acho que é o mesmo. É o mesmo, sim. Eu senti, assim, o drama que ele vive
essa questão existencial, aí eu concordo 100%. Como tu falou, assim, é muito profundo e você se conecta. O que eu senti foi que esse personagem, ele se sente muito sozinho. E no final do filme, ele se sente muito sozinho. Ele vai num caminho, sabe, essa solidão, de se sentir isolado no mundo mesmo. Não é nem ir sozinho de não ter pessoas próximas. Sozinho de você se sentir isolado, de você, enfim, não ver seu lugar, sabe? Tanto que ele bebe com aquele cara lá, que é um cara X da guerra lá, que, enfim, você vê o que é uma pessoa se sentir isolada com uma companhia, assim. É muito bonito. O que eu senti, que daí não estou nem falando de uma crítica ao filme, no sentido, isso aqui é pior, no sentido assim, de talvez o transcendental mesmo. Talvez o próprio Ozu isole esse personagem, assim, sabe? Na conexão com os demais, sabe? Nessa ruptura dele com o mundo, nessa construção desse universo como... por isso que eu falei, eu sinto um distanciamento dele com os outros personagens, por exemplo, que eu não sentia no outro. Talvez seja inevitável, porque é difícil se conectar com aquelas pessoas também. Talvez seja um comentário, talvez seja quase um paradoxo, assim, né? Bicho, o cara toma Viagra, é casado com uma menininha, tipo, pô, ele é esse cara, sabe? O máximo que eu posso fazer é filmar ele com amor, que é o que eu fiz. Mas essa distância, cara, por exemplo, no Tokyo Story, a personagem da Megera, digamos assim, que é aquela filha é muito forte como você se conecta com ela. O mesmo ela fazendo tudo errado. Assim, todos os personagens, esse lugar de construir como se fosse algo que é maior, assim, sabe? De uma coisa que transcende, não estou nem usando o transcende do transcendental, transcende, extrapola o drama do personagem, como se a gente visse um todo. Aqui eu senti que a gente vê mais um drama existencial de um personagem. E por mais que ele conte a história, ele dá, sendo justo também, né? Ele dá bastante tempo de tela nessa fragmentação, assim, né? Ele filma bastante a casa do filho, que é um... Não, aquela relação é muito engraçada. Quando ela pega o dinheiro, é um turning point muito bom. Tá aqui a primeira prestação. Só que daí a gente descobre que ela só quer comprar a bolsa. Enfim, é muito decadente, assim, né? Cara, é um casamento muito decadente. Não um casamento de que eles vão se separar, não isso. A instituição, né? A instituição muito decadente. Você vê... Isso é muito forte, assim, né, cara? Porque quando você pega um país... Japão, a figura do pai de família, né? A figura masculina, quando ela fica abaixo do feminino, como a gente vê ali, beleza, é engraçado. Mas pro Ozu, cara, você sabe, assim, meu Deus, cara, esse país aqui não acabou, sabe? O que a gente vê agora é um cara pedindo mesada para a esposa para comprar taco de golfe, que é uma coisa americana ainda, né? Que é uma coisa... isso é um outro comentário, assim, que eu achei muito forte. Não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti que talvez seja real mesmo, né? Talvez o Ozu filmou isso, assim, como uma observação até. Mas como os japoneses, né, essa ocidentalização, eles ficam muito caricatos, né, de americanos. Eles ficam umas caricaturas dos americanos dos anos 50, assim. A família, sabe, bebendo a cervejinha, jogando golfe, no pub, sabe? Ficam umas caricaturas, assim, tipo, de um sonho americano, sabe? Enfim, que eu acho que isso é muito louco, porque, cara, é muito foda fazer comparações o tempo todo. Mas no Tokyo Story, por exemplo, não é no Tokyo Story, é no outro filme que a gente viu na primeira vez, que é
quando eu tenho o cake, né, tem o bolo, que é uma referência americana, cara, tem uma outra sensação, sabe? Por mais que esteja colocando esse apontamento dessa ocidentalização, tudo mais, tem uma outra vibe ali, sabe? De como está sendo absorvido, digerido pelos japoneses até, tipo, no ato de comer o bolo. Aqui, não sei se me soou muito forte, o tanto que eles bebem uísque, sabe? E filma o uísque o tempo todo, filma o label, sabe? Aquele senhorzinho que leva o uísque para casa, e aí mostra o... Enfim, ele se... Como fala? É muito decadente, assim, sabe? É muito forte esse comentário do... E acho que é a cor, porque se fosse PB, esses impactos visuais não teriam tanta força, sabe? Dos rótulos, da cerveja, do whisky, sabe? Da cidade. Enfim, eu senti isso muito agressivo, assim. E eu acho que isso isola muito o personagem do pai. Talvez o personagem do pai seja esse personagem dos outros filmes, sabe? Mas ele está muito isolado aqui já, sabe? Ele já está muito isolado. Quando ele filma, por exemplo, tentando trazer para a forma do filme, né? Quando ele filma no final os planos vazios da casa, eu acho que já tem uma diferença ali. Por mais que talvez tenha a intenção do Ozu, já me parece um comentário sobre o pai, sabe? Sobre o sentimento dele de isolamento, de vazio. Aí já entra numa construção ocidental do filme, sabe? Numa construção de personagem, de drama, que é diferente, por exemplo, quando filma nos outros filmes, a natureza e essas relações natureza-cidade, já não é um comentário sobre o drama dos personagens, mas sobre a vida, a continuação da vida. Enfim, nesse aqui, talvez o Ozu já estava com esse sentimento muito impregnado, sabe? Eu acho que, por isso que eu não estou falando nem como uma crítica, porque talvez foi a verdade muito forte para ele do que ele estava passando, talvez se sentindo isolado nesse novo Japão, não sei, mas foram esses sentimentos, assim, sabe? E eu acho que tudo isso que eu falei, por incrível que pareça, eu não acho que o filme é ruim de jeito nenhum, sabe? Eu acho um filmaço. Só acho que a questão do transcendental, assim, que daí isso me pegou, sabe, me distanciou demais, assim, sabe? Já vi outro tipo de filme aí. Nos dois, no caso. Uhum. Não, eu super concordo com você. Tem uma coisa, eu também senti muito agressiva a ocidentalização, até porque no outro filme, do bolo, principalmente, é colocado um elemento, né, o cake, que elas falam, cake, mas é um segredo compartilhado, e esse segredo, ele gera prazer. E aqui parece que é só decadência, assim, meio destruição, assim, eu achei muito impactante também essa ideia do sonho americano, assim, dentro do filme, e eu acho que isso era um embate mesmo, porque, por exemplo, quando a gente assiste os filmes do Tsai Ming-liang ou do Edward Young, sabe, que não são asiáticos, né, não são japoneses. Edward Young, eu não sei de onde ele é agora, mas eu acho que não sei, acho que não é Japão. Mas e que são mais contemporâneos também, né? São filmes mais atuais, mas são filmes com muito neon, são filmes que mostram as logos mesmo, assim, sabe? Mas tem um lugar, assim, que é do tipo, essa vida neon faz parte aqui, é estranho mesmo, a gente é assim, é um negócio novo, e é tudo... E é diferente a forma, assim, sabe? Que essas coisas aparecem, assim, é parte da vida, assim. Ali tem brutal, tem uma brutalidade mesmo nesses dois filmes, quando essas coisas surgem. Eu acho muito estranho a vestimenta, sabe? Você tá vendo as pessoas de um jeito, assim, de repente aparece um kimono. É muito estranho, assim, os dois casamentos são estranhos quando aparece a figura da noiva nas vestimentas tradicionais, diante de todo o embate que os filmes carregam, assim. É meio triste. A fotografia da noiva no filme com a mãe é muito estranha. A própria construção de planos, assim.
Ele mostra todo mundo vendo eles serem fotografados, aí ele faz um plano que parece que é o ponto de vista da câmera, mas não é. É um meio lateral, mas que daí só enquadra os noivos, daí ele volta de novo, daí de repente ele vai para o ponto de vista da câmera que está tirando a foto, assim. Bem estranho. Tem algumas construções de direção que eu achei muito diferentes, assim, bem diferentes. E nossa, rapidão, Nando, rapidão. Não pode falar, e tem pode uma falar. coisa, eu acho que é no filme da mãe, cara, a trilha sonora me lembra muito as do filme do Jacques Tati. Achei muito engraçado isso. Não, é mais para fazer um comentário assim do que vocês estavam falando. O Edward Young é de Taiwan, se não estou redondamente enganado. Esse negócio do... É bizarro, né? Tipo, e não tem jeito, assim. A cor, ela traz nesses filmes a ocidentalização. Eu concordo com vocês. E eu li também na trivia do Rotina Tem Esse Encanto que o Ozu, ele foi um dos pioneiros em, tipo, nesse negócio de publicidade de marca. Não, tipo, ele não queria fazer isso. Tipo, ele não tá fazendo publicidade para Bridgestone ou para Heineken. Ele tá, tipo assim, eles bebem Heineken. É um comentário sobre os personagens. Tipo, o cara joga golfe da marca McGregor. É um comentário sobre esse cara. Tipo, pô, é um taco caro, tipo, o cara não tem tanto dinheiro, mas ele, tipo, ele vai fazendo esses comentários. Tipo, achei muito interessante isso. E depois a galera usou para, pô, vamos botar aqui um Bridgestone aqui pra gente fazer a nossa publicidade aqui, normal, Ford. E pois é, os dois filmes que a gente viu na reunião anterior, os dois sendo... É curioso isso mesmo, é curioso. É de se pensar. O PB, ele tem uma característica mais leve aqui nesses filmes do que a cor tem nos dois filmes dessa reunião de agora. É de se pensar também que o Ozu morreu em 63. O filme do pai, é de 62. Tipo, não é tão distante assim. Então, acho que tem um peso de algo sentido ali que... Aí não tem como não fugir desse... Eu não sei se eu concordo com o fatalismo, porque, de certa maneira, eu concordo com vocês que é um filme... Ele tem uma espécie de desilusão maior, que os outros dois filmes eles não tinham. Mas ainda assim, sei lá, a rotina tem seu encanto, né? É que é uma desilusão muito diferente, né? É tipo aquela desilusão entre os pais e os filhos no Toy Story, é uma desilusão. Assim são as relações entre pais e filhos, sabe? Uma complexidade assim humana. Aqui é uma outra coisa dessa solidão, desse esvaziamento. Tem algo social muito mais marcado, assim, sabe? Talvez o Marçal tenha razão nesse ponto que ele levantou. Tipo, são filmes muito mais de personagem, tipo, estudo de um personagem específico que tem muito tempo em tela. E os outros filmes eram quase sociais, assim, né? Tipo, no tempo de tela que eles davam para a família, para os diversos casulos ali da família, para os diversos personagens que a compunham e tal. Nos dois filmes tem esse negócio do casamento como sendo uma artimanha meio masculina ali, embora o da mãe ele dá errado, né, no negócio dos homens. Os homens cagam o negócio. Enfim. Tem uma coisa também que acho que é legal de pensar, que é... E uma coisa, assim, cara, o Ozu foi muito bem sucedido, assim, né? E foi bom que a gente assistiu 4 filmes. Você vê
a variedade na repetição, né? É assim, 4 episódios de Chapolin, completamente diferente um do outro, com os mesmos personagens, com as mesmas tramas, assim, tipo, mudando um pouquinho para lá. Nessa aqui é o Kiko, nessa aqui é a Dona Florinda. Chapolin, Marçal. Não, mas assim, é esse... Não, mas é o pior é o que me vem, de verdade, assim, eu não tô nem desmerecendo, assim, eu tô falando assim, cara... É o Chespirito, pô, pequeno Shakespeare É o mexicano. Chespirito, não desmereça o Chaves. Você sabe o que vai vir, é muito louco, assim, começa o filme já tá lá, tipo assim, pô, esse aqui é o pai do outro, esse aqui é a filha do outro, essa aqui é a nora daquele, é muito engraçado isso. E aí já estão todo mundo lá sentado, discutindo o casamento de alguém. Cara, as cenas, é impressionante, isso é bonito mesmo, assim, como é a proposta do Ozu. Por exemplo, no filme que a gente viu, que é o do casamento da Noriko, como chama esse, que eu estou esquecendo toda hora o nome? Todos também fomos felizes. Também Fomos Felizes. Tem uma cena do irmão jogando com um amigo, que daí ele tá longe de casa, tem as criançadas lá e as crianças até Que ele fugiram. bateu nas crianças lá e tal. Aí nesse tem de novo os senhores jogando, tipo, nesses filmes, só que já é outra atmosfera, discutindo outras coisas, mas ao mesmo tempo estão falando sobre casamentos alheios, que uma hora chega lá, os caras estão jogando, e aí, ela tem que casar, e aí eles fazem uma piada, né? Eles fazem uma prank, que daí eles, chegou tarde demais. É a mesma coisa, daí completamente diferente, mas é a mesma cena. Que tem essa coisa assim... Cara, é bonito esse exercício da arte. Você fala, cara, você não precisa de muito para contar todas as histórias do mundo, assim, sabe? Você... Aqui, tanto é que a gente está falando aqui de quão diferentes são os filmes, sabe? De como a gente sente coisas diferentes. Só que, se a gente for ver, cara, tá, em um tem uma cena do golfe, no outro tem uma cena à beira da praia, em outro, sabe, que cria uma particularidade para cada um, sabe? Nesse tem cor, nesse não tem cor. Mas essa repetição, esse exercício nos 4 filmes, é algo assim que você fica, cara, é muito mágico. O Shondaland do Ozu aqui. Você fala, caramba, que massa! Dá vontade de você ficar vendo assim, vamos ver o próximo, sabe? É a mesma bosta, só que agora, tipo, cara, é esse enteado aqui que vai sofrer, sabe? E você vai se conectar um pouquinho mais com ele, sabe? Agora é um olhar um pouquinho mais para cá, mas são as casas, são as famílias, são as tramas. Tanto eu acho que... Eu achei até interessante que o Pedro trouxe na última reunião, que o Tokyo Story é um outro filme, né? Só que, assim, cara, o Ozu tá nem aí, assim, nesse sentido. Ele pode emprestar um plot de um filme, sei lá, cara, quando entrar no filme do Ozu, vai estar lá a famíliazinha comendo e, sabe, vai se transformar numa parada do Ozu que é muito interessante, assim. Enfim, só um ponto interessante também, né, desse exercício. Eu acho impressionante os atores, assim, cara. Eu fico, tipo, vibrando, assim, com eles. Você vendo eles em diferentes lugares. E, por exemplo, a atriz que faz a menina que vai resolver a situação no outro, e aqui a esposa do filho, ou a filha antagonista no Talk Story, que aqui tá cuidando do pai bêbado. Os atores são muito bons, assim. Me lembra também um pouco esse estilo de pensar e fazer cinema, né? Como o Hong Sang-soo também, né? E aí são autores, o coreano lá, e aí são autores também que fazem muitos filmes, né? Produzem muito, né? O Hong Sang-soo tá produzindo aí, não sei, mais de um filme às vezes por ano.
Impressionante. Impressionante mesmo. Eu ia falar, o Han Samson é o Ozu bêbado, como se o Ozu já não bebesse, né? Não, cara, eu abri o Wikipedia em inglês aqui, eu abri um monte de artigo aí pra ficar sabendo do Ozu, tipo, depois de ver esses dois filmes. Diz que ele e o roteirista lá, eles sabiam que eles estavam escrevendo bem o roteiro, conforme ia aumentando as garrafas de cerveja que eles iam deixando para trás, no ato de escrever, assim. Uma coisa muito curiosa de se observar em relação a esses dois filmes, em relação aos filmes anteriores que a gente viu, eu até fiz um comentário. Eu queria comentar duas coisinhas. Eu vou falar, tipo, isso primeiro aqui, que eu me lembrei agora. Eu até comentei isso na reunião anterior, que parecia que toda a ação dentro da casa merecia um acompanhar com a câmera, um plano novo. Eu saio daqui e eu vou para o corredor, e eu abro a porta e tem um plano para essa pequena ação. Tem um plano para eu indo no quarto da Gabi, oi, boa noite, quer comer? Ah, não, sai daqui, Nando, estou assistindo Netflix. Ah, Nando sai do quarto, fecha a porta e tal. Uma radiografia da casa, e a casa, a gente sabe, é um estatuto da família, não é? E nesse filme não tem, né? Tem, mas os dois filmes são mais enxutos, em termos de mise-en-scène mesmo, assim. Não tem nenhum movimento de câmera, não tem nenhum movimento de câmera em nenhum dos dois filmes. Não acho que isso seja... Não sendo aquele nerd geek lá de cinema, nossa, o outro tem traveling aqui, mas é significativo, de alguma maneira. Eu acho, tipo, o filme do pai muito mais enxuto, assim, em termos de composição. E eu acho muito curioso que tudo que a gente está falando aqui, bastante, reverbera em torno de uma certa desilusão. O Ozu, no ano seguinte ao filme do pai, ele falece. E como nos dois filmes anteriores, essa casa era muito bem retratada. Ela era, tipo, sabe essa casa de filme quase uma casa de filme de terror, assim, não, tipo, ela é muito mostrada, é muito vista. Você precisa ver a casa para você ficar com medo dela depois. E nesse caso aqui, a casa ela é um símbolo dessa família. É onde o menino vai para lá e joga o pão. Ah, pai, eu quero meu trilho. Aí acompanha o pão. Aí vai brigar com o pai. E o pai sobe as escadas. Nos dois filmes aqui, ele tem menos essa casa como um pilar. O pai, ele vive nos bares, ele vive nos encontros com os amigos, descobre aquele bar depois, ele vive bastante no trabalho, nos dois filmes. O da mãe também, a filha e a amiga com quem ela briga depois, elas vivem muito no trabalho, muito nesses offices. Elas têm, como a Natália apontou, essa cantada pro cara na espera do trem. Não é em casa que as coisas estão acontecendo mais, é fora da casa. Me parece um comentário também em relação a família, sei lá, tipo, não tem tanta casa nesse filme aqui. E outra coisa, puxando o negócio que o Pedro falou, lembrei que eu ia falar duas. Desculpa, gente. Não, eu fico curioso, assim, de ver, já que a gente... Hoje a gente termina o Zu. E o próximo vai ser Bresson e depois a gente vai ter Dreyer. Eu fico curioso para ver onde o Paul Schrader vai ir mesmo, falando tipo um pouco do livro, assim. Cara, eu confesso que eu não lembro tanto de Bresson, eu preciso rever. De Dreyer eu tenho uma lembrança bem vívida na minha mente. E o Dreyer, ele arranca a alma dos personagens com um close dramático, assim. Muito diferente do Ozu. Eu fico curioso para ver para que caminho, tipo, o Paul Schrader vai seguir, assim, sabe? Que exemplos ele vai dar, como ele vai concatenar as ideias dele, para unir esses três cineastas. Eu quero ver também, porque eu não li ainda, mas estou bem curioso.
Porque eu não fiquei muito convencido com os exemplos dele, tanto é que vocês não citaram muito os momentos que ele nomeou como sagrado, né? Tipo, uma espécie de uma compaixão do personagem que reage assim, de uma forma que não seria motivada pelo ambiente. O ambiente seria frio, indiferente, não sei o quê. E eu, assim, não captei isso, assim, também. Achei meio que uma leitura individual que ele teve lá e meio que, sei lá, não identifiquei isso no filme, assim, sabe? Achei curioso isso, assim. Agora, eu acho que essas referências que ele traz, talvez com esses autores ocidentais, vai fazer mais sentido, assim. Eu não sei se vai ter o Diary of a Country Priest, Ah, com certeza. mas esse filme, assim, é um filme completamente sobre transcendência, assim, que eu não preciso nem ler, assim, que eu já consigo ter uns insights. Aquele Ordete também, não sei como que é em português. Como que É a é Ordi palavra. ou Ordete? A palavra. É a mesma palavra, Ordete? A palavra. Ah, é a palavra o nome. Então, a palavra também, tipo, um filme, assim, tematicamente, assim, né? O da Joana d'Arc também, então, tipo assim, Eu fico me do Ozu eu perguntando... achei meio que uma forçação, assim, se colocar, tipo, o filme da Joana d'Arc, a paixão de Joana d'Arc, junto com esses tiozinhos japonês falando de casamento sabe, tipo, achei meio que uma forçação, assim, típica desses autores que ele usou aí, desse Mircea Eliade, que é um junguiano, assim, que eu não gosto. Não, eu fico me perguntando se, tipo, essa noção que a gente tem de transcendental e que a gente, tipo, não, eu também, tipo assim, óbvio, tipo, Paixão de Joana d'Arc, A Palavra, Diário de um Padre de Aldeia. Será que não é uma ideia muito ocidental que a gente tem de algo transcendental? Porque, tipo, todos esses filmes que a gente citou, eu e você, são filmes, assim, que beiram algo cristão. Sou Símbolos, totalmente iconografia cristão, cristã. assim. É. Totalmente cristão. E, tipo assim, o Ozu não tem isso, não. O Ozu tipo, é outra parada. Então, aí entra essa questão, né, de debater a proposta do livro. E o livro ele trabalha com alguns autores, né, que tem uma certa base teórica, assim. E a base teórica desses aí que ele citou, pelo menos do Mircea Eliade, é baseado em teoria de comparação, de teoria de religião comparada, que chama. Então, toda essa ideia dos arquétipos, essa coisa assim, que todo mundo já está cansado de saber, eu suponho, né? Então, assim, diante das diferenças, você encontraria elementos que são invariantes e que aí essa invariante seria a alma da humanidade para além das fronteiras e diferenças. Mas, geralmente, essas leituras são meio que igual nesse sentido que eu, pelo menos, notei, empobrecedoras, assim. Você pegar um japonês e ouvir ele falando sobre esse filme, eu acho que seria diferente, entendeu? Ele não falaria as mesmas coisas. Ele não apontaria o transcendental nesse mesmo... Ele não apontaria transcendental nenhum, né? A minha opinião seria essa. Ele trabalharia com outro tipo de linguagem. Assim. Estou falando justamente porque tem uma outra linha de pesquisa que é mais assim relativista, assim. Então, você não encontraria temas semelhantes, assim, né? Por exemplo, o tema da água, né? A imagem simbólica da água nos filmes, assim, né? Se você for trabalhar dentro de uma simbologia cristã, a temática da água ela é bem assim delimitada, assim, sabe? Não tem como fugir muito, assim, né? A purificação, o renascimento, né? Agora a temática da água no Oriente já tem outras coisas, assim, sabe? Não é a mesma coisa, assim. Então, eu acho problemático, assim, essa coisa que é tudo é tudo igual, é tudo a mesma coisa, transcendental. É esse tipo de ideia que eu acho muito americanona, assim, sabe? Meio xaropona, assim, que eu não gosto muito, assim. Não que no filme do Ozu não dê para encontrar coisas sagradas, mas que já não seja nessa definição que ele usa de sagrado. Eu acho que eu gostei muito dessa definição que ele deu, assim, sabe? Dá para pensar em outras definições também, assim, não só que ele deu, assim. Acho que meu problema é mais isso, com isso, assim. Eu acho, mas assim, uma coisa que eu sinto, que eu concordo quando você está falando, é que eu sinto assim que o Ozu
para ele caber nesse transcendental do Paul Schrader, tem que dar uma volta maior. Assim, porque daí o que acontece? Cara, você tem que entender o que é a cultura Zen, você entender que o Ozu é um cara que está dentro da cultura Zen, ele afirma o tempo todo, né, que o Ozu é o maior japonês, maior capta o espírito do Japão, tanto que ele é bem sucedido comercialmente. E aí, eu acho que esse é um desafio que é até difícil de conseguir, como se diz assim, captar. Mas, e outra, é complicado, porque daí você tem que tomar a palavra do Paul Schrader como, como uma premissa do raciocínio dele. Você fala, se a cultura Zen é isso, e o Ozu está tendo essa cultura, e aí está falando é assim, assim, assado, tudo isso está falando faz sentido. Embora eu não saiba de fato se a cultura Zen é isso, embora eu não saiba de fato se... Enfim, você toma como uma premissa para o raciocínio. Dada a premissa que ele coloca, eu acho que faz sentido. Só que fica esse rodeio, entendeu? Fica um exercício mais... por exemplo, quando ele... Igual a gente estava conversando aqui, ele fala, cara, o ritual do chá, ele dá o exemplo, né, do ritual do chá, que é sempre a mesma coisa. São os filmes do Ozu, sabe? É um ritual do chá, sabe? Como você vê, ele fala assim, cara, a cultura Zen, ela se repete justamente para dar espaço pro, digamos assim, para a existência entrar lá, sabe? Digamos, você cria esse espaço, você fala assim, ó, eu vou ter a mesma conversa no ritual do chá, fazer tudo igualzinho. Mas por quê? Cara, justamente para você se conectar com, sei lá, usar a palavra transcendente. O Ozu faz esse ritual do chá. Então, enfim, aí assim por diante, sabe? O raciocínio do Zen, Ozu como representante desse Zen, só que tem esse porém, que daí fica esse calcanhar no raciocínio do Paul Schrader, que é uma premissa que tem que admitir como verdade. Assim. Tipo, será não, mas que mesmo nessa premissa que você colocou, tem um conflito que você mesmo trouxe, que é essa questão desse que você chamou de pessimismo, porque se você coloca como um pessimismo, foge daqueles conceitos que ele trouxe japonês lá, Awari, não sei o quê, bababá, que seria a estasis, que ele chama, que seria o terceiro movimento. Né? Então, o filme transcendental teria que ter essa estasis, do qual a disparidade se resolve e se retorna à mesma idade. Então, aí não tem mais pessimismo. Não, mas e aí, nessa perspectiva, você mesmo reparou, bom, tem um certo pessimismo, um certo cinismo, uma certa... Né? Então, né? Não, então, mas aí que tá. Ele pode ser bem sucedido ou não. Mas eu acho que o ponto que o Paul Schrader fala assim, esses três são cineastas, que a obra deles se dedicam a isso, a esse exercício. E nesse exercício, o Ozu não vira nem o olhinho pro lado. Tipo assim, cara, já tem certeza, o Ozu morreu, sei lá, um ano depois. Se ele tivesse mais 10 filmes, alguém que teria dúvida que os outros 10 seria... Tipo assim, ele é esse cara que vai se dedicar a isso, sabe? E aqui é legal o debate, que justamente a gente fala assim, cara, nesse eu não senti mesmo pela premissa dada aqui tanto, né? Mas, enfim, só acho que eu acho que o calcanhar de Aquiles fica nessa... Eu não saber, sabe? Não ter tanta conexão com a cultura Zen, mas identificar a partir das premissas que o Paul Schrader traz, né? Não, e tem uma coisa curiosa, assim, tipo, outra trivia, que pelo pouco que eu conheço de Paul Schrader, eu sigo ele no Facebook, ele é bem ativo lá. Mas ele posta uma coisa tipo, muito inteligente, assim, tipo, e outras, tipo assim, que os produtores dos filmes dele já falam, Paul, pelo amor de Deus, tira isso aí, a galera vai cancelar você, pelo amor de Deus. E ele volta e meia faz umas listas e fala de filmes e tal, e eu li algumas entrevistas dele, tipo, caçando na internet, e ele tem, dos filmes do Ozu, o que mais ele tem em alta conta é esse do pai. O Autumn Afternoon. Mais até do que os outros. Mais do que os outros dois. O Top Nossa, Story. o que eu mais gostei foi o Good Morning, cara.
Pois é, o Good Esse Morning Good a Morning gente podia ter trazido, né? E achei ele meio diferente até desses. Achei, De que ano que é o Good sei lá, Morning? não sei, mas achei ele mais infantil, assim, num bom sentido, assim. O protagonismo das duas crianças, assim, com essa questão das cores também, cara, eu achei, assim, meio que um filme sui generis, assim, sabe? Porque agora eu só vi esses 5, né? Desses 5, pelo menos, eu achei ele uma coisa meio fora, assim, sabe? E tem as piadas de peido, assim, né? Já é uma coisa, né? As criancinhas ficam peidando e não sei o quê. E Esse aí filme essa é coisa muito da legal. televisão, né? A Uhum. coisa da televisão, né? Tipo, deles querendo, assim, né? Tipo, não. Ali eu acho que tem um papel, assim, é um filme até mais subversivo, assim, no sentido de... As crianças dizem assim, enquanto vocês não conversarem sobre as coisas importantes, tudo que vocês falarem vai ser só merda, assim, né? Fala mais ou menos assim. Essa frase eu achei, tipo, caralho, velho, que frase. E essa já é uma frase zero zen, assim, zero... talvez dá para pensar como zen de alguma forma, mas... Sei, eu achei bem, assim, subversivo, assim, sabe? O Good Morning, assim. E Tem a um filme cor que dele eu... também já é uma cor mais Tá bom. vibrante, assim, uma cor mais... Fala, Nando. Não, tipo assim, tem um filme que eu vi do Ozu que chama Filho Único, um filme de 36. E eu vi esse filme porque tem assim, esses americanoides, a galera deve gostar de Ozu mesmo, porque é um textinho que um cara deu uma palestra, o cara chama Nathaniel Dorsky, se não me engano. E o livro chama Devotional Cinema. Tem a ver com o que o Paul Schrader quer passar aqui. E esse Nathaniel Dorsky, ele traz uma cena desse Filho Único para falar Gente, eu não vou conseguir, tipo assim, o que esse cara quis dizer com Devotional Cinema, mas ele traz, tipo, esse filme, o Filho Único. Até porque eu não lembro direito, assim, eu li faz um tempinho. E é um filme bem anterior a esses que a gente viu, e é um filme bem amargo. Bem amargo. É sobre uma mãe que se cagou para fazer o filho estudar em Tóquio. Tipo assim, se cagou de dívida, ela ficou no interior, tipo, empobrecida. E 10 anos depois ela vai para Tóquio para visitar o filho, porque com certeza esse filho tipo, se tornou alguém. Ele não se tornou alguém. Muito pelo contrário. Ele mora tipo longe, ele não tem emprego bom, ele não é nada feliz no casamento. E tipo, a mãe vai ficando muito desiludida, assim, até que os dois têm uma discussão, assim, tipo, que ela joga na cara dele. Bicho, tipo, eu acabei com a minha vida para você, tipo, tá aqui. E o filho meio que não dava moral para ela, e tipo, nesse momento eles ficam, cara, acabou o nosso relacionamento. Acabou, tipo, não tem mais mãe e filho. E eles vão para um cinema e eles assistem um filme que é um filme alemão, que o cara desse livreto, ele fala, tipo, é um comentário do Ozu, porque tipo, o filme que eles assistem, tem uma mocinha que fica com o mocinho, aí eles se beijam, e o filme faz um plano, tipo, do lenço da mocinha caindo no chão, como significando a entrega da mocinha para o mocinho. E o cara fala, o Ozu não faz isso, os planos dele não significam. Aí ele dá um exemplo do filho único. Logo depois do cinema, essa mãe e filho brigados, eles saem e vão para uma área de campo, assim, onde tem umas fábricas. E eles estão putos um com o outro, amargurados. Não é o final do filme ainda, mas eles estão, tipo assim, longe de uma resolução. E eles sentam num terreno baldio, tem uma fábrica lá longe. E o Ozu filma, tipo, os dois juntos. Aí os dois juntos, tipo, um em primeiro, outro em segundo, e os dois de cabeça baixa, assim, derrotados. Aí a mãe, em segundo plano, ela levanta a cabeça para o céu. E o Ozu, pá, filma o céu. Volta pro menino, em primeiro plano, e ele também levanta a cabeça para o céu, e o Ozu, pá, de novo, filma o céu. Quando ele volta para o plano conjunto dos dois. Tipo, ele fala, não, isso aqui atingiu um devotional cinema. Isso aqui atingiu um devotional cinema que outros filmes não conseguem atingir, tipo, nessa simplicidade. Me lembrei desse exemplo aí. Mas
É um filme bem amargo do Ozu, e é um filme, tipo, de 36. Não é nem de meio de carreira, nem de final de carreira dele, não. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Meus queridos. Debatemos muito bem. Satisfeito. É isso? Então eu vou falar a frase aqui, hein? Vai lá. A frase. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Bem, obrigado, gente. Finalizamos o Ozu, então.